Boa tarde, estamos começando mais um Ouriço Connection. Hoje é dia 18 de julho. Eu sou o Felipe Monteiro, sócio responsável pelo escritório de Miami, e hoje eu estou acompanhado aqui do Marcos Breda, que é o nosso economista-chefe, do Daniel, que é diretor de investimentos imobiliários da Interasset, e do André, que é diretor institucional do Inter. A ideia disso é comentar um pouquinho, né, tentar juntar essa melhora que a gente está tendo no mercado, né, Marcos? E aí você pode me dar uma ajuda aí, que a gente teve umas 2 semanas aí de números bastante benignos nos Estados Unidos. A gente viu uma recuperação bem forte de diversas classes de ativos, commodities, moedas, o dólar se enfraquecendo muito mais por um apetite de risco, bolsas andando muito bem, taxa de juros também perfumando muito bem. A sensação que eu tenho aqui é que o mercado ele está buscando beta, né? Está buscando uma exposição maior. E eu já escuto muito aqui fora a tese do soft landing, né? E algumas pessoas já, de novo, falando aí do Goldilocks, né? Que foi um negócio que a gente viveu aí, que é aquela situação que você não está nem morno, a economia não está nem muito quente, nem muito fria, está na temperatura perfeita. Então, isso está trazendo aí um apetite de risco grande aí para os investidores. Então, eu queria ouvir de você, Marcos, o que você viu, e depois ouvir aí do pessoal, do Daniel e do André, como é que eles estão vendo o mercado imobiliário de maneira geral, porque a sensação que eu tenho, morando aqui, é que o mercado, aqui na Flórida, pelo menos, e a gente acompanha vários dados dos Estados Unidos, o Marco depois vai entrar no detalhe, é que ele deu aquela corrigida, mas ele agora parece que encontrou aí um fundo, né? Bom, boa tarde a todos aí. Acho que indo direto ao ponto, né, Felipe, André e Daniel, ah, no curto prazo, né, o que a gente está observando exatamente na linha do que o Felipe disse aí, né, números benignos, eu diria aqui com maior ênfase no dado da inflação, né? Se a gente olhar pelo lado da atividade, os dados assim não são tão brilhantes, eles só não são ruins da maneira como se imaginava lá no começo do ano, que a gente estaria numa recessão nesse momento de 2023, e não estamos, né? E a inflação cedendo da maneira como parece que está, né? Abre um caminho aí para a economia fazer o tal do pouso suave, né? Ou até mesmo não pousar, né? Aí fica uma grande dúvida no ar. E eu queria levar um pouco a conversa, né? Especialmente aí para o Daniel, para o lado pensando mais num horizonte um pouco mais dilatado, né, médio, longo prazo, né, tudo bem, o curto prazo aí indica de fato que talvez seja menos necessário subir tanto juros, que talvez a inflação ela demore para convergir para a meta, mas ela vai convergir, né? Supondo que de fato essas orientações se tornem verdade nos próximos meses, né? O que me chama muita atenção, Daniel, e eu queria a sua visão aqui, é que o Fed começou a subir os juros, né? Já tem um bom tempo. A gente sabe quando o Fed começa a subir os juros, um dos primeiros setores que sentem esse aperto monetário é o setor imobiliário, as taxas de hipotecas disparam, a atividade no setor despenca, né? Mas o que a gente observa de alguns meses para cá, e aqui eu estou me referindo especificamente ao setor imobiliário, não estou olhando para o setor comercial. Depois você até pode dar uma palhinha também do setor comercial. Mas no setor imobiliário, o que a gente observa é que toda a queda que a gente observou ao longo de quase todo 2022 deu lugar a uma estabilização da atividade, inclusive cidades muito importantes dos Estados Unidos com alta de preços, né, depois de uma queda de preços razoável ao longo do ano passado, né? E queria entender como que você tá enxergando esse momento, essa oportunidade, o que atrai, né, hoje um brasileiro, um americano, qualquer estrangeiro a estar alocando, fazendo investimento no setor imobiliário americano. Obrigado, Daniel, pela participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, e poder bater um papo, conversar um pouco o que a gente está enxergando, entender um pouco a visão de vocês também, né?
Acho que sempre a gente toma um certo cuidado, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, né, ele tem uma série de setores, né? Então, tem comercial, residencial, industrial e logístico, shopping, e cada um tem uma dinâmica um pouco diferente. Além disso, os Estados Unidos, né, é um país muito grande, continental, e que ele tem uma dinâmica própria, né, que a gente consegue observar em que alguns estados estão perdendo gente, tem muita gente saindo, outros recebendo, enfim. Então, vou tentar organizar aqui um pouco alguns dos principais pontos, e é claro, Marcos, por favor, me interrompa ou busque, né, algum complemento, mas, assim, eu acho que um dos pontos importantes que a gente vê hoje é que o cenário de inflação, ele realmente ele está melhorando, mas a perspectiva de que você tenha uma convergência para uma inflação muito baixa, assim, acho que já se mudou um pouco esse cenário. A gente já entende que vai ter que conviver com ela um pouco mais alta por mais tempo. E aí, quando a gente fala de imobiliário, a gente tem uma correlação muito forte. Assim, é um dos tipos de investimento que consegue melhor proteger o capital da inflação, né? Principalmente quando a gente fala de mercado imobiliário residencial nos Estados Unidos, os contratos, e aí residencial para renda, né, de aluguel, que é um pouquinho diferente também do mercado de construção. Você tem uma dinâmica em que consegue reajustar a inflação muito rápido e também reajustar em relação ao fluxo demográfico, migratório e tudo mais. Então, a questão, o advento dessa visão de inflação acaba que torna um investimento em um investimento imobiliário, principalmente do setor residencial, e em especial residencial para renda, muito interessante. E tem um aspecto interessante também, quando a gente fala e traz para junto a questão do aumento de juros, porque, como vocês bem colocaram, os juros aumentando, o efeito na hipoteca é muito rápido e muito direto, e isso faz com que o americano médio, que normalmente tem a opção entre comprar e alugar, e ele quase sempre ao longo da vida ele vai fazendo essa conta, eu compro ou alugo, é diferente um pouco da nossa realidade, né? Mas essa é uma realidade. Ele acaba escolhendo alugar. Então, em alguns momentos, mesmo quando os preços de casas podem estar caindo, às vezes o preço de aluguel acaba aumentando porque a demanda por aluguel aumenta. As pessoas deixam de comprar e passam a alugar. Então, o setor de multifamily residência, né, de renda, né, ele acaba capturando um pouco disso. Ele é um pouco contracíclico nesse sentido. Posso só adicionar te interromper aí, Daniel? Desculpa, Claro. já interrompi, né? Então, não, só aproveitar antes que você mude do assunto, né? Só explicar um pouco do dinamismo do mercado americano, né? Eu acho que a gente, como brasileiro, está acostumado àquele negócio de que você compra um imóvel e fala, putz, o dia que eu quiser vender, eu vou ficar aí uns 2 anos procurando, vou me ferrar, vou ter que vender bem abaixo do preço, aquelas coisas que... Então, assim, você compra para esquecer, né? E aqui é muito diferente, né? O mercado aqui, você põe para vender uma casa que está há um mês no mercado é uma casa que está micada. Ela já tem alguma coisa errada, o preço está errado, mas assim, a liquidez é muito grande, né, do mercado aqui. E por isso que isso permite esse tipo de dinamismo, né, da economia. As coisas se ajustam muito rápido aqui. Exato. E tem uma questão muito também, assim, talvez eu toque num ponto ou outro de cultural. Às vezes eu acho que, assim, o multifamily não é muito fácil para o brasileiro enxergar, porque a gente não tem muito aqui, tá? É muito incipiente o nosso mercado. E eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz mestrado lá em 2004, comecei, e uma das primeiras aulas que eu tive com um professor de finanças e tal, não sei o quê, foi você deve alugar ou comprar e tal. E isso, assim, é uma realidade, era muito distante da realidade no Brasil, porque ou a pessoa tinha o sonho da casa própria, né? E aí ela eventualmente ia batalhar muito até conseguir, ou ela tinha condição e comprava. Não tinha muito essa, eu compro, eu alugo, com algumas poucas exceções, né? Muitas vezes de pessoas do mercado financeiro.
às vezes, inclusive, colegas que trabalham com investimento imobiliário. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito interessante, porque essa é uma realidade deles, inclusive em função do patamar de juros que você tem. Então, você consegue um contrato de 30, 40, 35 anos com um patamar de juros de 4% ao ano, alguma coisa assim, a conta entre alugar e comprar, realmente, ela fica muito mais próxima, né? E aqui no Brasil, a gente vive alguns ciclos, né? Ciclos em que os juros apertou ou diminuiu, e aí, de fato, essa conta fica mais parecida, e momentos que isso não é verdade, né? Então, tem muito disso. Então, as pessoas lá, elas tendem a morar em diferentes lugares, mora num apartamento alugado, depois compra, depois muda de cidade, né? Você tem uma dinâmica um pouco mais maior do que no Brasil nesse sentido, né? E tem, primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Obrigado, Felipe, obrigado, Marcos. A gente que agradece. Sensacional, sensacional, estamos muito entusiasmados e super felizes de estar aqui nesse bate-papo com vocês. O investidor também tem que olhar um ponto importante, né? Quando falamos de mercado imobiliário, quando a taxa de juros está mais elevada, o investidor só olha a fotografia daquele momento, né? A tendência é que ele só olha aquela fotografia e fala: juros está alto, vou surfar aqui na renda fixa e pronto. Você tem que olhar o mercado imobiliário como um investimento de longo prazo, como um investimento de diversificação, que é muito importante, e existem diversificações dentro do próprio setor imobiliário. Enfim, o investidor tem que olhar aquele horizonte de mais longo prazo. E, às vezes, as oportunidades boas estão ali. No momento que aquele mercado imobiliário, às vezes, está um pouco mais machucado, porque a taxa de juros está alta, né? Às vezes, ali é que tem boa oportunidade. Às vezes, o investidor faz um bom negócio ao adquirir um imóvel, adquirir cota de um fundo. Enfim, ele tem que aproveitar a boa oportunidade. Quando tem gordura no ativo, quando tem gordura no investimento, né? Que ele tem ali uma oportunidade de comprar, eventualmente, um ativo mais barato. Ô Daniel, um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa gravação, né? A gente estava conversando em off, que na linha do que você mesmo disse no comecinho, né? Falar de mercado imobiliário nos Estados Unidos é uma gama muito ampla, né? Você pode estar falando de residência, multifamily, single family, você pode estar falando de commercial real estate, né? Que pode ser escritório, pode ser shopping, pode ser um monte de coisa, né? Eu queria entender um pouco do que você acha que desperta a atenção nesse momento nos Estados Unidos, né? Pro bom e pro ruim, né? O ruim sendo, acho que notadamente um pouco da parte de escritórios, né? Por conta, inclusive, de uma sequela vinda da pandemia, né? E o lado bom, né? Que parece que é o imobiliário residencial, inclusive impulsionado muito por essa lógica do aluguel. Eu queria entender um pouco o que você está vendo de bom e de ruim, né? O que tem que ficar atento como uma oportunidade de investimento e o que tem que ficar atento como uma oportunidade para nem se pensar em tocar a mão nesse momento. Assim, eu acho que sempre é uma questão de qual que é o nível de risco que a pessoa quer tomar, enfim. Sempre é uma decisão que envolve várias coisas. Mas, realmente, o escritório nos Estados Unidos tem sofrido, mas a gente sempre tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente fala de downtown, do centro de Los Angeles, São Francisco, esses são lugares que estão sofrendo assim, de uma forma muito grande, mas muito grande. Nova York também está sofrendo um pouco, New Jersey, principalmente. Mas quando a gente fala até mesmo na Flórida, em Miami, você não tem essa situação. Acho que o Felipe está ali e... É verdade, é verdade. Aqui, Texas, Desculpa, E o nosso próprio escritório do Inter, em Miami, o prédio está passando por um retrofit muito bacana, o aluguel já aumentou bastante. Então, assim, você tem algumas dinâmicas, né, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente generaliza, né? Então, a oferta aqui é muito menor, né, Daniel? Desculpa te interromper de novo, mas assim a oferta aqui é muito menor, né? E você está tendo um influxo muito grande, né, de gente para cá, né? Gente para trabalhar, você tem
assim, muita gente saindo da Califórnia, muita gente saindo de Nova York, Nova Jersey, Chicago, Illinois, de um modo geral, e indo para a Flórida e para o Texas, né? Então, isso acaba mudando um pouco essas dinâmicas. E eu acho que isso é sempre importante a gente pensar, né? Porque, assim, eu ia falar, o mercado americano, o PIB americano de mercado imobiliário só é menor do que o de saúde. E são alguns trilhões de dólares, eu não vou saber dizer o valor exato. Muitos. Muitos. Mas, enfim. Então, a gente tem essa diversidade tão grande, né? O outro lado é que, com esse influxo de pessoas para os estados, principalmente do Sunbelt, você tem uma demanda por residências muito forte, né? Então, e aí, costurando um pouquinho com o ponto que o André colocou, como a gente está num momento em que os juros aumentaram, a gente tem um efeito imediato que o custo dos juros para o desenvolvimento de empreendimentos aumentou e também, normalmente, diminui um pouco o loan to value, ou a quantidade que você consegue financiar de uma construção. Quando a gente coloca isso no tempo, né, e a gente tem que lembrar que o ciclo do imobiliário é um ciclo longo, porque você tem que construir para depois alugar, ou se você, do início mesmo, você tem que comprar um terreno, fazer todo o licenciamento. Isso, geralmente, você está em ciclos muito diferentes. Então, a gente tem, talvez, um dilema que, agora que você tem juros altos, você pode pensar, mas a renda fixa é o melhor caminho. Só que é agora que você consegue entrar em condições melhores, num desenvolvimento que só vai ser entregue quando os juros vão estar bem mais baixos, né? Porque a gente está falando de começar a retornar um investimento imobiliário, normalmente 2, 3, 4 anos, né? Dependendo do tipo de investimento. Então, essa questão dos juros, ela acaba fazendo com que a oferta também ela desacelere um pouco. Porque aquele construtor que conseguia alavancar mais o seu negócio e eventualmente financiar 70%, 80% de uma obra, ele passa a financiar 50%, ele não consegue tocar 2 obras ao mesmo tempo, ou de 3 ele passa a tocar 2. Né? Só que o que vai acontecer é que não tem jeito. Quando se recupera ou quando a economia começa a acelerar mais, você não consegue fazer com que a construção ocorra em metade do tempo. Né? Ela tem o ciclo dela normal. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, porque o momento ele é bastante propício para quando a gente pensa em duas coisas. Né? Que a gente... o momento de entrar num desenvolvimento ele é muito mais adequado, assim, é muito mais fácil de conseguir boas condições. E 2, o momento que a gente sair lá na frente, que é a hora de vender, você vai estar com um cenário de juros muito menor, então você consegue um cap melhor e consegue um retorno maior. Então, assim, são as duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Mas acho que... Eu acho que isso é importante também, aí, não sei para que eu direciono, para o André, talvez, quando a gente pensa em investimento imobiliário, a gente pensa em comprar casa, né? E aqui você tem oportunidade de entrar nessa fase anterior a isso, como o Daniel falou, né? Quer dizer, e justamente aproveitar essas taxas altas e aproveitar que esses builders não estão conseguindo financiamento da mesma forma que eles conseguiam antes, então entra a gente como investidores para participar desses projetos lá no começo, né? Quer dizer, a gente consegue umas taxas muito interessantes, quer dizer, é quase como você não precisa abrir mão da atratividade das taxas que a renda fixa está oferecendo agora, né? Você pode emprestar esse dinheiro, né? E pegar essa rentabilidade maior que você vai estar emprestando numa taxa maior e também você tendo esse ativo aí que como o Daniel falou, quando ele estiver pronto, você já vai estar num outro estágio da economia que as coisas tendem a se valorizar muito mais, né? Então, como é que o que vocês veem aí de oportunidade nesses setores aí, André? Não, vou começar aqui, depois vou passar a bola aqui, fazer uma dobradinha com o Daniel, né? Assim,
Como é que nós estamos enxergando o mercado? O que o Daniel comentou, o sul dos Estados Unidos tem um aumento populacional por diversos motivos e fatores, né? Muita gente não quer tomar crédito imobiliário agora, porque o crédito está caro, né? Nós estamos falando de juros, e esses juros são altos pensando em Brasil, né? Nós estamos falando de juros para comprar imóvel lá em torno de 7%, 8% ao ano. Já é caro, né? Para o americano não conhece essa história, né? Nós estamos vivendo um momento em que, se alguém for entrar numa dessas plataformas aí de compras online nos Estados Unidos, está tendo parcelamento de produto. O americano está comprando, consumindo, mas está tendo que parcelar porque os preços subiram muito, e isso André, não é familiar ao americano. Né? Você entra na principal plataforma lá de e-commerce nos Estados Unidos, tem condições de parcelamento lá em 6, 8, 10 vezes. A questão, né, André, é que quem tem 30 e poucos anos, né, nunca na fase adulta verificou uma taxa de juros desse tanto lá nos Estados Unidos, né? É algo inédito, né, para quem está nessa faixa etária. E nem inflação, né? Então, o cara não conhece nada disso. O cara está lá olhando aquele negócio e fala, pô, o que eu faço? Então, o que a gente está enxergando, né? Como é que nós enxergamos os Estados Unidos? Oportunidade. Quem também está transitoriamente em algum lugar, a pessoa está ali, vai ficar por 5, 6, 7, 8 anos e, eventualmente, não quer comprar nada, ou não tem crédito, ou não quer pagar caro por um imóvel, né? Porque o crédito é caro. Lembrando que o crédito é um motor muito importante da economia nos Estados Unidos, e essa pessoa acaba indo para o aluguel, né? Então, essa pessoa aluga, tem público para construir empreendimentos imobiliários e alugar para essas pessoas, tem o público, os empreendimentos são muito bem construídos, o modo de construção nos Estados Unidos é um modo limpo, uma construção totalmente modular, né? Então, é uma construção mais rápida, muito mais rápida, uma construção muito automatizada também, já mais automatizada que aqui, né? O americano aceita um tipo de construção, e aqui nenhuma crítica, não tem certo ou errado, mas uma construção diferente do que é aqui no Brasil, né? Com uma construção mais de alvenaria, mas, enfim, o investidor ele tem oportunidade de construir empreendimentos e tem aquele público para aluguel ali naquele momento, né? Muita mão de obra, a economia americana precisa de mão de obra, né, de mão de obra específica, a população americana envelhecendo, de certa forma, né, as pessoas mudaram também o seu modo de querer trabalhar, de exercer atividades no pós-pandemia, enfim, tem uma dinâmica no mundo, né, diferente. O sul dos Estados Unidos é uma prova dessa dinâmica que é bem diferente. Como a gente comentou, né, se pegar, por exemplo, Miami, tem outras cidades que nós podemos comentar aqui, mas Miami é uma cidade que cresceu demais, né? Uma cidade que tem realmente um centro, hoje, o centro da cidade de Miami é um centro muito forte, muito dinâmico, né? E que tem muita oportunidade na Flórida, principalmente nesse setor imobiliário. Não só na Flórida, mas como no sul dos Estados Unidos como um todo. O Daniel citou aqui o Texas, né? Mas enxergamos realmente esse mercado imobiliário de uma forma diferente. Tem que enxergar o mercado no seu segmentado, né? E aí, passando a bola para o Daniel, né, Daniel? A gente enxerga essa oportunidade e achamos que tem espaço ali para poder ter resultado e ter retorno em cima desse tipo de empreendimento. Bom, antes do Daniel entrar aí, né, para esse bate-bola com o André, deixa eu interromper aqui de novo e fazer uma pergunta, na verdade, né, Daniel? A gente sabe que lá aqui nos Estados Unidos você tem diversas formas de surfar nesse mercado imobiliário, né? Você pode comprar uma casa, você pode investir em um projeto através do equity, e aí você tem diversas etapas que você pode fazer. Você pode comprar, renovar e vender, que é o que a gente fez com o fundo da Invisto, que teve uma baita acertação. E tem também a parte de dívida, né, que você pode hoje entrar aí em fundos de mortgage, né, e financiar essas construções, né?
Me explica um pouquinho mais assim, a diferença, que tipo de retorno que a gente pode esperar, que tipo de risco né, qual é a diferença assim, básica aí de risco e retorno dessas classes aí que eu mencionei? Não, claro, assim, eu acho que quando os juros estão altos, né, o que acaba acontecendo é que o risk-free ele fica muito atrativo, né, porque nominalmente também ele está alto. E no final do dia, hoje você está conseguindo aí taxas próximas de 5, um pouco mais de 5, enfim, depende do que é a forma e tudo mais. Sem fazer Quando a nada. gente, sem fazer nada, e risk-free, né, assim, livre de risco é risco soberano do governo americano. Quando a gente fala entre fazer um investimento já no setor privado, né, seja uma empresa, seja um investimento em private equity ou qualquer que seja, você já tem duas coisas um pouco bem definidas, né? O que é dívida e o que é equity. A dívida ela é mais protegida. Antes de você não receber, você é sênior em relação ao equity, então geralmente você recebe menos. Então, uma dívida privada ela vai ser mais cara do que uma dívida soberana do governo americano, mas vai normalmente render bem menos do que o equity, tá? E no final do dia, então a gente está falando, por exemplo, 5% Fed Funds, aí depois você vai para um mortgage, dependendo do tipo de risco que ele está, ele vai te dar entre 7% e 9%. E quando a gente vai para desenvolvimento, equity, a gente vai para 16%, 18% ao ano. Né? Então, você tem uma variação bem grande, mas com uma diferença grande. Por exemplo, o investimento com Fed Fund, você consegue uma liquidez diária. O investimento de equity, para você também receber um retorno maior, você já tem uma restrição maior de liquidez também. Então, é muito entender qual que é o perfil do investidor, qual parte do seu portfólio que ele vai aplicar para poder entender como direcionar isso melhor. Tá? E mesmo no equity, por exemplo, então se a gente está falando de um equity de renda, ele é um ativo performado que já está entregando aluguel, ele já é um gerador de fluxo de caixa. Normalmente é um equity que ele tem um retorno menor, bem menor do que o desenvolvimento, porque o nível de risco dele é menor, e às vezes ele tem um nível de retorno menor do que o de dívida. Mas o que acontece? Ele tem um tipo de resiliência que é incrível. E é por esse motivo que uma grande parte dos investimentos de fundos de pensão americanos, canadenses, né, europeus, estão nesse tipo de investimento. Porque eles têm que casar o ALM, então eles têm um passivo de longo prazo, que são as aposentadorias, e eles têm um ativo gerador de caixa de longuíssimo prazo, que faz com que a gestão de risco deles fique muito mais arrumada, né? Melhor. Casada. Uhum. Sim, Exato. sim. E o investidor, né? O mercado brasileiro tem muita oportunidade, o mercado investidor tem sempre boas oportunidades no mercado local aqui. Mas quando o investidor pensa em Estados Unidos, pensa em diversificar o portfólio dele, em ter uma parte do recurso dele lá fora, e o que faz sentido é que tem muita coisa fora da caixinha comum. Esse mercado mesmo de desenvolvimento imobiliário para alugar e depois a venda do ativo lá na frente é um mercado enorme nos Estados Unidos, é um dos mercados mais bem avaliados e mais procurados pelos grandes investidores americanos, que ainda aqui no Brasil tem um oceano para navegar, né? O investidor pode começar, a partir de agora, a ter acesso a esse tipo de investimento, né? E que faz todo sentido, de novo, como diversificação, como investimento no mercado americano imobiliário, como uma forma de investir em dólar, enfim. Para o investidor faz todo sentido. O investidor, às vezes, também pensa, no primeiro momento, a primeira coisa é o investidor pensar dentro da caixinha, quando se fala dos Estados Unidos. Vou investir lá num bonde, vou investir lá num time deposit, vou comprar alguma coisa de bolsa americana, um ETF. E quando ele sai dessa caixinha comum, né, ele enxerga realmente muita oportunidade
tem muito espaço para investir, com muita coisa boa, com bons parceiros, com bons projetos, com bons empreendimentos, que podem agregar valor para a carteira desse investidor, podem fazer sentido para a carteira dele, né? E que vai trazer um retorno diferenciado. Ô Daniel, para fechar aqui do meu lado, eu queria, a gente, durante a nossa conversa aqui, a gente fica navegando entre curto, médio e longo prazo, né? Para trazer um pouco mais para o mundo real, né? Ou pelo menos para exemplificar um pouco. Como é que você enxerga aí um bom duration, né? Ou pelo menos como é que é o foco de vocês em termos de investimento imobiliário nos Estados Unidos? Qual que é o horizonte, qual que é o prazo que vocês gostam para maturar alguma coisa que vocês pensam em desenvolver por lá? Perfeito. O Marcos, eu acho que assim, isso é uma pergunta excelente e eu acho que a nossa ideia é sempre tentar trazer oportunidades nas diferentes classes, tá? Acho que nesse momento a gente está buscando trazer oportunidades para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento tem um retorno muito mais forte e acaba que o momento do ciclo é um momento bom para poder fazer o desenvolvimento, porque os juros estão mais altos, a oferta está arrefecendo um pouco, então, e no momento em que a gente vai sair do desenvolvimento, a gente vai ter uns juros menores. Por outro lado, um outro tipo de investimento que eu acho muito bom, e acabei de falar um pouco sobre ele, que os fundos de pensão acabam tendo muito, é o investimento em equity do gerador de caixa. Então, eventualmente, num outro ciclo ou para um outro parte do portfólio, você ter o investimento do gerador de renda, né? Então, são duas coisas muito diferentes. Então, o desenvolvimento, a gente está falando de algo entre 4, 5 anos, né? Às vezes estica um pouquinho mais, e geralmente você consegue uma parte do retorno antes já, depende um pouco da forma que você está estruturando. E o outro, aí é um investimento que é quase que a perder de vista, né? Assim, você pode entrar, fazendo uma comparação aqui com a nossa realidade no Brasil, aquela lojinha ou aquela salinha ou apartamento que a pessoa vai comprando e que vai contando com aquele dinheiro do aluguel para ser uma parte da renda ou um complemento da renda, né? Só que fazendo isso através de fundo é uma forma muito mais eficaz, porque você acaba participando de um mercado que tem um volume de liquidez muito maior e uma diversificação de risco muito maior. Então, eu acho que aqui, eu não gosto muito de falar de qual que é o melhor, porque eu acho que depende muito do momento do próprio investidor ou da parte do portfólio, né? Acho que a gente sempre tem que ter um portfólio, uma parte mais conservadora, uma parte mais agressiva. Então, o que a gente quer fazer é trazer oportunidades em todas elas, né? Esse primeiro momento, eu acho que é o mais ideal para a gente falar de desenvolvimento. Mas eu acho que em breve a gente vai conseguir também ter um momento muito bom para poder entrar no investimento de renda também. Legal, legal, legal. O André, eu gostaria de ouvir algumas colocações finais aí para a gente ir encerrando o podcast. Agradecer, né, vocês dois aí pela participação, Felipe aí que está tocando o escritório em Miami. Queria ver um pouquinho de você, o encerramento aqui da conversa nossa. Pô, Marcos, nós que agradecemos você, Felipe, toda a equipe da Oriz. Nós estamos muito contentes de estar próximo de vocês. Para nós é uma satisfação. Sabemos o crescimento de vocês, de toda a história que vocês estão construindo, uma referência, né? Pô, saiu uma reportagem de vocês recentemente aí num grande veículo de comunicação sensacional. Nós estamos muito contentes de estar próximos, de ter sido convidado aqui para esse bate-papo, toda a equipe do Inter, né? Então, para a gente é um prazeraço estar aqui. Nos convidem outras vezes, tomara que nós possamos estar aqui contando outras histórias, falando aí dos projetos que nós temos com vocês, né? Do crescimento desses projetos, enfim. Nós estamos super animados em rampar essas histórias, em fazer a coisa acontecer e mostrar soluções diferenciadas para os investidores,
mostrar soluções que vão agregar valor, né, que vão fazer sentido, que são complementares ao portfólio dos investidores, obviamente dentro do perfil de risco, do perfil de diversificação de cada investidor. Mas, enfim, estamos super animados, entusiasmados. Tomara que nós possamos estar aqui em outras oportunidades.